Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 12. Lidando com doentes mentais. Agora quero relatar para vocês diversos casos de insanidade e mostrar que se aplicam os mesmos princípios. Percebi particularmente lidando com pessoas insanas, que se elas ainda estiverem mentalmente coerentes e você puder tocá-las com a pregação da palavra, elas podem recebê-la e serem libertas. Mas se suas mentes não estiverem funcionando, você precisará ter uma manifestação do Espírito Santo ou não será capaz de ajudá-las. E você não pode produzir essas manifestações por si mesmo. Uma irmã trouxe uma mulher insana para um dos meus cultos. Essa mulher estava apenas esperando que viessem buscá-la para ser internada. Ela se sentou e ficou agindo como uma criança, arrastando os pés, movendo-se e remexendo-se. Exatamente no meio do ensino bíblico, ela se levantava e dizia: "Eu tenho de ir ao banheiro", ou "Eu quero água". E a mulher que estava com ela fazia com que ela se sentasse novamente. Naquele primeiro culto, a mulher insana não prestou atenção ao ensino bíblico. No segundo, ela começou a agir da mesma forma, movendo-se e arrastando os pés como uma criança. Mas antes do culto terminar, percebi que os seus olhos estavam fixos em mim. Ela estava ouvindo atentamente. No terceiro dia, ela trouxe sua Bíblia e durante o ensino da palavra, ela abriu e ficou seguindo a pregação. No quarto dia, ela trouxe um pequeno caderno de anotações e escreveu nele. Antes dos 10 dias de culto acabarem, ela foi salva, batizada no Espírito Santo, falou em outras línguas e sua mente foi completamente restaurada. Ela foi completamente liberta. Às vezes acho que subestimamos esta palavra de Paulo. Não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus. Romanos 1,16. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, é o poder de Deus para a salvação. Salvação de quê? Salvação de qualquer coisa de que você precise ser salvo. Essa mulher nunca foi internada em um sanatório. 5 anos depois, quando eu voltei naquela mesma igreja, ela e seu marido ainda estavam lá e ambos eram fervorosos. Mas o ponto que eu estou querendo abordar aqui é que eu nunca orei por ela, nem pus minhas mãos sobre ela ou expulsei qualquer demônio dela. O que a libertou? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação, libertação, cura e vitória. A palavra de Deus fez tudo isso. Tenho visto pessoas virem aos meus cultos cujas mentes estavam completamente incapacitadas por causa das drogas, mas a palavra de Deus entra em seus corações e é registrada nos seus espíritos, então suas mentes são completamente restauradas. Hoje essas pessoas estão tão sãs como quaisquer outras. Há poder na palavra e ensinar a palavra é uma forma de ajudar as pessoas que estão insanas e mentalmente perturbadas. Não importa se o seu estado mental se deve direta ou indiretamente a uma influência demoníaca, a palavra ainda funciona. Recebi uma carta de uma mulher que disse: "Irmão Hagin, tenho 38 anos e passei mais da metade da minha vida em um sanatório. Então, alguém me deu um livro seu por nome Pensamento Certo ou Errado. Comecei a pedir mais seus livros e lê-los, e minha mente foi completamente restaurada. Nunca expulsaram um demônio dessa mulher. Os mesmos médicos que disseram que ela sempre precisaria de cuidados do sanatório, disseram que ela estava bem e lhe deram alta. Ela passou a dedicar a vida em ajudar as pessoas que estavam em instituições psiquiátricas. Se as pessoas misturarem fé com a palavra de Deus e crerem, a palavra irá funcionar para elas, não importa do que elas precisam ser libertas. No caso da insanidade, ensine a palavra de Deus para as pessoas cujas mentes são coerentes. Coloque a palavra dentro delas. Se elas permanecerem firmes no lugar de vitória na palavra, elas serão libertas. Como elas permanecem no lugar de vitória? Pela fé, crendo na palavra. A palavra é o poder de Deus. Ensine-as a colocar o poder de Deus para funcionar em seu favor, crendo na palavra de Deus e agindo sobre ela. Se a mente das pessoas estiver completamente tomada por um espírito maligno e elas estiverem confusas e incapazes de se concentrarem para ouvir o ensino da palavra de Deus, então você vai ter de contar com o Espírito Santo para lhe mostrar o que fazer. Em cada caso há uma libertação no Senhor Jesus Cristo. O dom especial da fé. Darei um exemplo de uma pessoa insana cuja mente estava confusa, mas foi liberta por uma manifestação dos dons do Espírito Santo. A mulher não era nascida de novo.
Ela estava com problemas mentais, mas era mais ou menos devido à doença física. Não era uma mulher idosa, mas também é bom que se diga que ela não conhecia Deus. Às vezes as pessoas parecem envelhecer mais rápido sem a vida de Deus operando nelas. Romanos 8:11. De fato, a mulher se tornou senil ainda jovem. Seu médico disse que tinha a mente de uma criança de 2 anos de idade. Minha esposa e eu oramos por ela por mais ou menos 2 horas. Não estávamos combatendo o diabo ou avançando contra os poderes satânicos ou fortalezas. Estávamos conversando com Deus. Estávamos apenas orando e adorando a Deus e esperando nele para ver se o Espírito Santo se manifestaria e nos mostraria o que estava errado com ela e também como lidar com a sua situação. O Espírito Santo não nos mostrou coisa alguma. Então finalmente a filha da mulher disse: "Vamos, mamãe, temos de ir agora." A filha levantou sua mãe e colocou o casaco nela. Minha esposa Aurita começou a falar com a filha da mulher e a mulher voltou a se sentar no sofá. Eu me sentei ao lado dela e ela murmurou uns sons estranhos. Ela estava com os olhos bem abertos como se estivesse enfeitiçada. Enquanto a observava, uma grande compaixão se levantou dentro de mim e com lágrimas nos olhos eu disse: "Senhor, por que eu não posso ajudar esta alma querida? Por que eu não posso ajudá-la? Se eu não conseguir me comunicar com ela e ajudá-la a te aceitar, ela irá para o inferno." Nesse momento, Aurita e a filha da mulher terminaram de conversar. A filha se virou e pegou nos ombros da mãe, sacudindo-a para tirá-la daquele feitiço. A filha disse: "Vamos, mamãe, nós temos de ir." De repente ela piscou os olhos, girou a cabeça e olhou diretamente para mim. Todo o tempo em que ela esteve na nossa casa, provavelmente de 2 a 3 horas, ela não reconheceu ninguém ou disse uma palavra sensata. Mas de repente virou para mim e disse muito claramente: "Será que um dia eu vou melhorar?" Quando ela disse isso, foi como se uma descarga elétrica caísse sobre mim, no topo da minha cabeça e percorresse todo o meu corpo. Eu sabia exatamente o que era. Era a manifestação do dom da fé especial. O Espírito Santo derramou o dom da fé especial no meu espírito para ministrar aquela mulher. 1 Coríntios 12:9. Não era uma fé comum ou fé geral, a fé que é comum para todos nós. Romanos 10:17. Era a manifestação de um dos dons do Espírito Santo, o dom da fé. É isso que ignoramos muitas vezes. Em um caso assim, você pode gritar, esbravejar e berrar com o diabo o dia inteiro com a fé comum e nada vai acontecer. Ou ainda, se você gritar e esbravejar com o diabo no natural, você realmente pode dar lugar ao diabo e ele iria se aproveitar disso. Em alguns casos, é necessário o dom da fé especial, uma operação do Espírito Santo para trazer libertação. Por outro lado, você poderia dizer a uma pessoa insana: seja curada, mente, funcione normalmente e tudo mais que você quisesse, e a pessoa continuaria tão insana quanto antes. Mas no minuto em que o dom da fé foi derramado em mim, eu respondi àquela mulher pela unção do Espírito Santo: "Sim, você ficará bem em nome de Jesus." Eu não conseguiria ter duvidado que ela seria liberta, mesmo que eu tivesse tentado. Eu sabia que tinha feito tudo o que podia. Isso foi tudo o que eu disse, tão calmamente, tão simplesmente quanto é possível. Não houve mais qualquer outra manifestação. Sua filha levantou e a levou para casa. Mais ou menos 2 anos depois, sua filha veio nos visitar. Uma das primeiras perguntas que fizemos foi: "O que aconteceu com sua mãe?" E ela nos disse: "Bem, eu a levei para casa e no dia seguinte àquele não houve nenhuma mudança. Mas no 3º dia, às 3 horas da tarde, tão rápido como um estalar de dedos, sua mente foi totalmente restaurada." Eu conversava sobre Jesus antes de ela ter um problema mental e ela sempre me dizia: "Eu não acredito nessas coisas. Se você quer acreditar, tudo bem, mas não converse mais com seu pai e comigo sobre Jesus ou a Bíblia." Desde então, somente orei por eles, mas eu nunca disse uma palavra sobre Jesus. Mas naquele dia, no momento em que a mente dela foi restaurada, ela se ajoelhou e entregou o coração ao Senhor. Meu pai entrou na sala e viu minha mãe se arrependendo, aceitando Jesus. Ele também se ajoelhou e disse: "Ore por mim também, eu também quero ser salvo." E ele também entregou o coração a Jesus. Não expulsei nenhum demônio dessa mulher. Não impus as mãos sobre ela. Tudo que eu fiz foi seguir a direção do Espírito Santo e falar debaixo da unção do Espírito de Deus. De fato, o dom da fé especial estava em operação. Eu obedeci a Deus, não tentei operar algo por mim mesmo na carne.
Dei esses exemplos do meu ministério para mostrar que Deus cura e liberta as pessoas por meio de métodos diferentes, todos que estejam em linha com sua palavra. Também usei esses exemplos do meu ministério para mostrar que nós não podemos operar os dons do Espírito Santo por nós mesmos. Temos de ser totalmente dependentes do Espírito Santo em tudo que fizermos. Se tentarmos ministrar por meio de fórmulas estabelecidas, estaremos na carne. Não somente fracassaremos, mas podemos até mesmo abrir a porta para o diabo. Ao ministrar na carne, você poderá também cair no engano, porque Satanás opera no reino da carne, no reino do sentido. Fique apenas com a palavra de Deus e seja guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sempre irá guiá-lo em linha com a palavra de Deus. Baseie tudo aquilo que você faz na palavra de Deus, não em manifestações sobrenaturais. Se você operar de acordo com os princípios de Deus, segundo as Escrituras, grandes libertações podem acontecer. Afinal, é o conhecimento da verdade da palavra de Deus que nos liberta. Nós somos a Igreja Triunfante. Quer você esteja ministrando libertação, orando pelos enfermos ou simplesmente se posicionando contra o diabo em sua vida, mantenha em mente que Satanás é um inimigo derrotado. Se você é crente, você está sentado com Cristo nos lugares celestiais agora. A vitória de Jesus sobre o diabo é a sua vitória porque você está nele. Onde está a autoridade das trevas? Em Satanás. Mas nós fomos libertos da autoridade de Satanás. E nós temos de lembrar que ele foi derrotado e destronado. É por isso que eu não vou lutar com o diabo. Eu vou simplesmente andar por cima dele e colocá-lo em seu lugar, pois eu faço parte da Igreja Triunfante. Pare e pense sobre isso. Alguém pode exercer autoridade sobre o seu corpo sem exercer autoridade sobre sua cabeça? Não, não pode. O que estiver relacionado à sua cabeça estará relacionado ao seu corpo. Bem, já que Jesus Cristo, a cabeça da igreja, triunfou sobre demônios, espíritos malignos e sobre o próprio Satanás, nós também triunfamos porque nós somos seu corpo. Seu triunfo é nosso triunfo. É por isso que nós devemos nos chamar a Igreja Triunfante. É isso que nós somos agora, não quando chegarmos ao céu, mas agora mesmo. Desde que fomos libertos da autoridade de Satanás, ele não tem autoridade sobre o corpo de Cristo de forma alguma, de jeito nenhum, sem chance. Mas nós temos autoridade sobre ele em Cristo. Jesus fez um espetáculo público de Satanás e exibiu sua derrota, triunfando sobre ele na cruz. Sim, nós temos de lidar com forças do mal, mas nós temos autoridade sobre elas, pois são poderes destronados. Nós somos a Igreja Triunfante, desfrutando a vitória que Jesus já providenciou para nós. Não precisamos fazer guerra com o diabo. Tudo o que nós precisamos fazer é permanecer firmes contra ele e colocá-lo para correr com a palavra. Em vez de os poderes destronados dominarem você, é você quem domina sobre eles. De fato, se não está olhando para baixo quando está lidando com o diabo, você não está alto o suficiente. Venha para cima e sente-se nos lugares celestiais em Cristo, que é o seu lugar, como Igreja Triunfante. Sobre o autor. Kenneth Hagin nasceu em 20 de agosto de 1917 no Texas, Estados Unidos da América. Iniciou seu ministério aos 17 anos de idade após ter sido milagrosamente curado de uma doença sanguínea e de uma má formação no coração. Durante seus quase 70 anos de ministério, conseguiu mudar toda uma geração com ensinamentos simples e práticos extraídos da palavra de Deus sob a unção do Espírito Santo. O ministério, fundado por Kenneth Hagin, tem hoje alcance mundial, sendo desenvolvido em diversas áreas de atuação, mais de 150 livros publicados em inglês, a revista mensal A Palavra da Fé, o programa diário em rádio, Seminário da Fé no Ar, um programa semanal de televisão, uma divulgação contínua de vasto material pela internet, além de outras diversas atividades ministeriais, e o Centro de Treinamento Bíblico Rema, estabelecido em 14 países do mundo.